O conteúdo e informações são de total responsabilidade de seus idealizadores. Olá a todos vocês, uma boa noite, espero que o seu final de semana tenha sido excelente. E eu já quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui mais uma quinta-feira com vocês aqui pela Vai TV. Você sabe, o programa Teologando é todas as quinta-feiras a partir das 20 horas e hoje, excepcionalmente, o programa vai ter às 21 horas e 30 minutos. Por quê, professor? Porque hoje, gente, hoje o programa é excepcional. Para mim, o professor Fábio, é o melhor conteúdo que eu já fiz durante 3 anos que eu estou na web com vocês. Hoje é um assunto que eu vou estar lidando com o texto da segunda epístola de João, o versículo 7 até o versículo 11 do primeiro capítulo. E hoje o programa também é um programa que eu considero para as pessoas acima de 18 anos, porque eu vou estar passando uma série de vídeos e algumas imagens, até a produção fez isso, umas imagens muito chocantes. Tanto quem quiser ver a imagem real, vocês vão ver uma imagem que eu vou estar passando hoje aqui, essa imagem real, o conteúdo real, está no YouTube, num vídeo que eu coloquei que chama-se O Deus dos Religiosos. Quem é o Deus dos Religiosos? Então você entra no YouTube, você vai ver, e lá também, até o próprio YouTube colocou a classificação acima de 18 anos. E o conteúdo de hoje, eu quero fazer uma análise dessa epístola de João, comparando, tanto eu fiz uma pergunta, a epístola de João está um pseudotexto. Algumas pessoas chegaram e disseram, mas por que pseudotexto, professor? Não existe nos originais? Lógico, nós sabemos que os originais realmente não existem. O que existem são cópias, que as pessoas dizem ser o original, tá certo? Então não é a questão de existir ou não existir. É a questão de quando eu vou fazer uma comparação, então vai ter algumas divergências teológicas que vocês vão estar presenciando aqui. E eu tenho uma série de vídeos para passar hoje. Algumas pessoas, eu fiz esse vídeo aí sobre quem é o Deus dos religiosos. Aí as pessoas chegaram lá no YouTube, não, professor, isso aí só acontece lá no mundo islâmico, lá para o mundo árabe, aquela coisa toda, mas os cristãos não fazem isso. Pois bem, então para responder a pergunta dessas pessoas que acreditaram que aqueles que dizem serem cristãos, né, não fazem, ou não fizeram, ou não farão, então, hoje eu vou estar dando aqui a prova em vídeo, em imagem, um documentário referente a essas pessoas, tá? Que fazem também as suas atrocidades. E essas atrocidades vêm em cima justamente com base no texto áureo, o qual vou estar fazendo a leitura. Que uma certa feita também, eu participei de um hangout, e uma certa pessoa fez menção desse texto. Então eu vi que esse texto é um texto áureo que as pessoas querem utilizar para poder correr de certas situações. Se essa pessoa despreza alguém, vai utilizar esse texto. Se vai insultar alguém, vai utilizar esse texto. Então é justamente esse texto que eu vou estar utilizando e hoje, então acima de 18 anos, apesar que a produção foi lá, colocou uma tarjeta tal, para poder ofuscar um pouco essas imagens que são fortes. Bom, eu já quero aqui agradecer aqui a participação do Antônio Silva, vamos lá, e depois eu faço menção de outras pessoas. Antônio Silva é de Diadema. Antônio Silva, um abração para você. Eu também sou da região do ABCD, né?
que é Diadema. Um abracinho aí, beleza, professor? Estamos juntos. Não me esqueci de você, não. É que acabei de volta de viagem, mas vamos marcar outro dia para ir no seu AP. Isso, só ir lá no meu AP lá, suave na nave, tomar um vinhozinho com o professor. Se alguém quiser tomar uísque, que leve a sua garrafa. Mais um vinhozinho tá suave lá em casa lá e vamos que vamos. O Alexandre Roberto também já está aqui. Boa noite, professor Fábio Sabino. Excelente programa, parabéns a todos que fazem parte do mesmo sucesso. Manda ver aí, abração. Nós vamos mandar. Hoje aqui a giripoca vai piar. Como diz o meu amigo Dalto Pioto de Curitiba, que hoje está aqui nos estúdios da Vai TV. No finalzinho do programa eu vou apresentá-lo. Hoje a esposa dele ficou com a minha esposa lá em casa. Aqui, vocês sabem que é mulher, né? Mulher espera os maridos sair para fazer a festinha dentro de casa. Mas é isso aí mesmo. Então as duas estão fazendo a festinha lá. A dona Lourdes, olha a festinha aí. Tome cuidado com os Ricardão. Chega aí o giripoca pia também, viu? A Lourdes, a minha esposa Daniela, um beijo pra você, lhe amo. Tudo bem, você não merece muito não, mas eu amo do mesmo jeito, viu? Do mesmo jeito. André Araújo também está aqui presente. Boa noite, André Araújo. Ele é de Nova Lima, Minas Gerais. Tamo junto e misturado. Parabéns, professor, pelo programa. Estou desempregado, mas logo, logo comprarei seus produtos. Opa, pode deixar. Eu não sou daquelas pessoas de fazer oração, dobrar o joelho, jejuar, para Deus abrir porta de emprego, né? Porque se for para Deus abrir porta de emprego, eu vou fazer Deus chover dinheiro na minha casa. Todo mundo, Deus abriu uma porta de emprego. Não, e se não é que Deus vai abrir a porta de emprego, oh Deus, me deixa desempregado e faz cair dinheiro na minha casa. Ô, gente, eu vou te contar cada uma, viu? Jonas também, Jonas, boa noite. Jonas de Recife, Pernambuco. Jonas, boa noite, professor, boa noite, Jonas. Ó, pega todo mundo, coloca na sala aí, pluga aí o cabo HDMI do notebook, do celular na televisão, coloca pra todo mundo, monta o cinema aí, porque hoje o couro vai comer. Edson Oliveira, boa noite, Edson Oliveira. Edson Oliveira, Fortaleza, Ceará. Ele escreve: olá, professor Fábio Sabino, gostaria de elogiar pela iniciativa do programa Teologando. Gostei muito da ideia da Vai TV. Estou divulgando aqui em Fortaleza. Muito obrigado, um forte abraço. É isso aí, divulgue mesmo aí, depois manda bastante dinheiro pra gente aqui, viu? Pra trocar os equipamentos e aí as coisas andar, caminhar e correr também. Nós temos aqui também o Ricardo de Paraná. Ricardo de Paraná, mande um abraço. Pronto, o abraço está dado aí, meu amigo Ricardo. Então, uma boa noite para todos vocês. Bom, gente, depois eu leio aqui outros e-mails, outras pessoas estão participando aqui conosco também. Tem o Roberto aqui, tem o Edson Oliveira, e tem tantas outras pessoas, e depois vou fazendo a leitura aqui com vocês. Bom, gente, é o seguinte, do que nós vamos tratar hoje? Como sempre, eu vou compartilhar o meu esboço com vocês. Antes de eu compartilhar o esboço, como eu estava falando, o assunto de hoje é um assunto polêmico. Como eu fiz o vídeo chamada no YouTube, além de ser um conteúdo teológico, vai ser também um conteúdo reflexivo. Então eu vou lidar com as duas áreas hoje. Tanto a parte teológica, na interpretação, na exegese, vou fazer a hermenêutica do texto, vou pegar alguns vocábulos para vocês entenderem o raciocínio, e ao mesmo tempo é um vídeo de reflexão para você que é cristão ou não, que tem a sua religião, para você saber qual posição você deve tomar diante de certas circunstâncias, o qual vocês verão aqui hoje, tá certo? Então esse programa vai lidar com os dois lados, lembrando, o lado teológico e um lado reflexivo, para você poder refletir. E esse vídeo aqui é um vídeo específico também para você, líder religioso, tá? Você que é um bispo, é um pastor, é um apóstolo, é um reverendo, é um semideus, é um babalorixá, é um rabino, o que você seja, é um sheik, tá? Então você que serve a Alá, você que serve a Torá, você que serve a Elohim, você que serve a Cristo, você que serve a Mishnah, você que serve Buda, você que serve a babalorixá, qualquer religião. Hoje é um programa, e para mim hoje é o melhor vídeo, o melhor programa que eu estarei fazendo, ou seja, dos 3 anos que eu estou na web, para mim hoje será um vídeo que vai marcar esse meu projeto e esse trabalho aqui na Teologando, porque isso aqui você não vê nas outras TV web. O que eu vou estar discutindo aqui, você não vê em outros programas de televisão aberta religioso. Aqui você só vê no programa Teologando na Vai TV. E a Vai TV é referência, o Teologando nem se fala, é muito mais ainda. E para ser mais referência, depende de você que traz essa audiência. Bom, depois eu falo dos produtos. Lá vem o professor falar de produto de DVD, da patrocinador. Mas isso aí mais pra frente a gente fala. No finalzinho do programa, pode ser? Bom, gente, é o seguinte.
Produção, compartilha aí meu esboço aí, que eu já vou começar você vendo o meu esboço. Já estou aqui, eu amo isso aqui, ó. Olha para você de relance aqui, já vejo ali. Ó, o diretor Nick Roger aqui, o Rogério Versace é show de bola, viu? É o seguinte, eu vou ficar bem pequenininho aí. E agora vocês vão ver. É o seguinte, João. O texto que eu vou estar utilizando hoje é a segunda epístola de João, capítulo 1, versículo 7, 11. Aí eu faço a seguinte indagação. Devemos seguir à risca esse pseudo-texto? Professor, o que é pseudo? Pseudo é algo considerado falso. Mas falso, peraí, professor, mas está na Bíblia. Se está na Bíblia, não pode ser falso. Olha, eu estava estudando, terminando de preparar esse esboço, e o meu amigo Dalto de Curitiba, Dalto Piotto, que eu sempre faço menção nos meus programas, vai passar 15 dias aqui na minha casa. E ontem, estudando comigo, sabe que nós vamos dormir? 5 horas da manhã de hoje. Quando eu fui estudar o texto aí, como diz o meu amigo, o pé do frango começou a azedar, de tal forma que quanto mais nós íamos o texto, mais as problemáticas vinham surgindo. E aí nós fomos. Diz assim o texto, olha só. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é um enganador e um anticristo. O que está dizendo esse versículo? Primeiro que as pessoas, quando interpretam esse versículo, esquecem a questão da cultura da época. Você tem tanto a cultura social quanto a cultura religiosa. Na época, quando o escritor escreve essa epístola, existiam alguns segmentos religiosos, filosóficos, existiam os gnosticistas, existiam os docetistas, existiam várias ramificações religiosas naquela época. Então as pessoas têm a mania e o costume de pegar qualquer texto bíblico e aplicar para os dias de hoje. Achando, tá vendo? Se a pessoa não confessar que Jesus Cristo vem em carne, esse é o enganador e o anticristo. Como que a pessoa vai ser um anticristo numa cultura como a nossa no Brasil? O que é um anticristo? É alguém que é contra Cristo, mas em qual sentido essa pessoa é contra Cristo? Se for para dizer de verdade, de fato, a pessoa é contra Cristo. Aí pergunta, peraí, mas a pessoa viu Cristo? Não, a pessoa é contra os ensinamentos de Cristo. Aí é onde entra a problemática. Primeiro, os ensinamentos de Cristo. Até que ponto aquilo que está escrito no Novo Testamento, especificamente nos 4 evangelhos, é realmente o ensino de Cristo? Tanto que no meu próximo programa, o que eu vou fazer no próximo programa? Eu vou estar inserindo textos e vou utilizar com vocês a lógica. Será que realmente Jesus disse isto? Olha só, já estou dando macete do que será o próximo programa. Eu vou pegar várias passagens dos 4 evangelhos e vou colocar, será que Jesus disse isto? Aí eu vou fazer algumas perguntinhas e você vai pensar, rapaz, meu professor, se realmente Jesus disse isso, vai contradizer um outro anunciado que ele fez lá atrás. Ou vai contradizer um outro anunciado que ele fez lá na frente. Esse é o próximo programa. Se segura aí, que é daqui para frente. Eu falei que se 2015 aqui, o negócio ia pegar mesmo. E espero que pegue bem, galera. Contanto que você esteja comigo e patrocinando meu programa. Lá vem o patrocinamento. É isso mesmo, vamos lá. Vamos fazer análise técnica e exegética. O que acontece, gente? Essa expressão porquê, aqui no porquê, nós temos 2 classificações. Ou esse porquê pode ser uma conjunção coordenativa explicativa, ou esse porquê pode ser uma conjunção coordenativa casual. Então pode ser tanto a inferência de uma causa, ou esse porquê pode ser uma explicação. Isso no grego nós chamamos da partícula, nós chamamos de roti. Então roti é a partícula que eu traduzo para porquê. E esse porquê pode ser tanto explicativo como casual. Bom, tecnicamente roti, que seria esse porquê aqui do português aqui, é subordinado ao verbo peripatete. Peripatete significa andeis, tá? Andeis. Que esse andeis, nós teremos esse andeis no versículo antecedente. Então, o que eu estou afirmando aqui? Que essa expressão porquê do versículo de número 7, ele está coligado ao contexto, ao versículo antecedente. Então, para que eu tenha um raciocínio completo, geral e remoto do versículo 7 ao versículo 11, eu dependo dos conectivos das expressões gregas para ver qual ligação está fazendo. Está com os versículos que sucedem ou está relacionado com os versículos que antecedem. Então, essa partícula roti no grego está coligado ao versículo que antecede. Então, eu tenho que analisar o contexto para vocês entenderem o raciocínio de hoje. Bom, vamos lá. Está subordinado no final do versículo 6, dando a razão pela qual
os leitores devem andar no mandamento de amar uns aos outros. Assim, Roth assume uma espécie de sentido inferencial, puxando uma inferência baseada no que precedeu. Então, quando diz assim, porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne, assim é enganador e o anticristo. Aí a pessoa fala, peraí, a pessoa não confessa que Jesus Cristo vem em carne? Como que é isso? E sim, carne. Quando você fala de carne, geralmente as pessoas utilizam duas palavras gregas. Uma é soma e outra é sarx. Quando você usa o vocábulo soma no grego, você se refere à questão física, ao corpo humano, braço, olhos, orelha, boca, aquela coisa toda. Quando você utiliza o vocábulo sarx no grego, ele tem a conotação mais na questão metafísica, a questão da natureza humana, do caráter, etc e tal. Então aqui está dizendo assim, se aquele que não acredita e não confessa que Jesus Cristo vindo em carne, não que vem em carne, vindo em carne. Esse vindo em carne já tem um probleminha aqui. Peraí, então as pessoas que estão enganando e sendo os anticristos são aquelas pessoas que não confessam que Jesus Cristo teve uma natureza humana, ou é um Jesus Cristo que ainda não teve essa natureza humana? Será que é isso? Porque aqui no vindo é um particípio no português. E esse vindo também no grego também é um particípio. E eu vou estar explicando justamente sobre esse particípio no grego. Volto, eu falei que o programa de hoje nós vamos trabalhar com dois aspectos. Aspecto teológico e aspecto reflexivo. Bom, vamos analisar um conteúdo um pouco mais abaixo aqui. Esta é a mesma confissão como em 1 João 4,2, que diz: todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Aí, todo espírito, né? Aí eu pergunto, todo espírito não deveria ser todo ser humano? Lógico, aqui nós temos uma figura de linguagem. Espírito que confessa, aí você tem que ver um espírito. Agora, está falando de espírito, não está falando de matéria. Espírito é espírito, não é matéria. Espírito, você não vê espírito. Agora, você vê espírito? A não ser que esse espírito se materialize. Agora, você já viu algum espírito se materializar? Eu nunca vi um espírito se materializar para mim. Você pode ter a visão de alguma coisa, tá? Uma visão. Agora você vê um espírito ali e tal, materializado, se ele se materializou, então é o seguinte, então não só uma única pessoa tem que ver, todas as pessoas que estão ali tem que ver esse espírito materializado que assumiu forma física. Agora, tem como isso? Dentro da ciência, tem como? Bom, aí já não sei, uma outra história que na minha alçada também, mas vamos lá. O que acontece? Esta é a mesma confissão como em 1 João 4,2. O que acontece em 1 João 4,2? Exceto o particípio perfeito. Em 1 João 4,2, nós temos o particípio perfeito, que é a expressão elelitotá, tá? Elelitotá, significa tendo vindo. Usado lá é substituído por um particípio presente. Então o que nós temos? Exceto o particípio perfeito, nós temos o particípio presente. O particípio presente é erchomeno, que é vindo. Então, então nós temos aqui um particípio presente nesse texto, nessa segunda epístola de João, enquanto na primeira epístola de João nós temos o mesmo verbo vir ou ir, só que lá está no particípio perfeito. E aqui no texto que nós estamos trabalhando está no particípio presente, tá certo? Bom, não está claro por que o autor mudou de um particípio perfeito, que é em 1 João 4,2, para um particípio presente aqui. O particípio perfeito sugere uma referência à encarnação passado. Já o particípio presente poderia sugerir uma referência para o futuro, sendo que segundo advento ou segundo a vinda de Cristo. Mas com base na similaridade. Não estou falando que isso é regra. Estou falando uma questão de uma probabilidade. Mas com base na similaridade com 1 João 4,2, é provável ou provavelmente melhor para levá-lo como uma referência à encarnação. O que acontece aqui, gente? Aqui nós já temos um balaio de gato. Quando eu chego no grego que eu vejo dois particípios, um estando no tempo presente, outro estando no tempo perfeito, ou seja, a forma de eu analisar o cumprimento é totalmente diferente. Um está falando do tempo passado, então ele veio. Já o outro aqui está trazendo uma conotação para o futuro. Então eu poderia traduzir esse versículo que todo mundo utiliza da seguinte forma: porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, os quais não confessam Jesus Cristo, que virá em carne, que virá novamente. Aí eu lhe pergunto, se uma pessoa, ela chega e fala: pô, professor,
mas Jesus Cristo virá. A produção pode colocar aquele cenário lindo, maravilhoso, que estão naquela cúpula dourada. Eu gosto daquela imagem. Aquela imagem é maravilhosa demais. Até me empolgo aqui, eu fico mais solto aqui e falo bastante. Então, quando você pega quando você acredita nessa segunda vinda de Jesus, que essa segunda vinda é o que muitas pessoas acreditam. Não, Jesus Cristo veio, agora Jesus Cristo retornará para arrebatar a igreja. E quem traz essa conotação forte de arrebatamento, de advento, da vinda de Jesus, quem é? É o famoso Paulo, né? O famoso Paulo. Não é Paulo, é o apóstolo Paulo. Mas tem gente que nem Paulo fala é o famoso Shaul, né? Tem uns caras aí que defendem o nome, é Shaul, não é nem Shaul, é Shaul, professor. Interessante, as pessoas querem defender nome, mas não tem que defender o nome, defende o conteúdo todo. Que adianta você defender um nome correto se não defende a escritura correta? Agora, como você vai defender a escritura correta se ela não existe? Peraí, professor, como que a escritura correta não existe? Existe? Você tem a escritura correta? Ou você está achando que essa versão em português está tudo correto? Se os próprios manuscritos são fragmentados, deteriorados, deturpados, um monte de coisa, então a versão em português desceu do céu. Deus chegou lá, bradou não sei para quem, falou, coloca... Não, foi lá para quem inventou a máquina tipográfica? Gutenberg. Deus chegou para Gutenberg lá. Gutenberg é o seguinte, Gutenberg, ó, pega aqui esse livrinho aqui, coloca debaixo do braço e tem mais. Ainda coloca um zíper, viu? Porque essa é a minha boca e você fecha o zíper, a minha boca fica fechadinha. Quando você abrir o zíper, minha boca vai estar aberta e eu vou clamar na terra. Oh! Aí chega os crentes, na base, e vai, né? E sai no mistério, rodopiando língua estranha e tudo mais. Tem de tudo, gente, tem de tudo. Nesse mundo tem de tudo, entendeu? Então, aí as pessoas acreditam que Deus chegou para Gutenberg, né? E deu uma cópia, porque é sempre assim, gente, pode ver. Por incrível que pareça, as maiores religiões monoteístas do mundo foram ter a escritura por intermédio do quê? Revelação. É um anjo que apareceu para um, é Deus que apareceu para o outro. Para Moisés foi Deus, lá na Sassarena. Moisés, aí também tem Alá que aparece lá para o profeta. E assim se vai, é tudo revelação. Isso quando não é o anjo Gabriel, né? O coitado, o anjo Gabriel deve trabalhar. Trabalha nada, né? Deve ser um anjo meio vagabundo, porque só apareceu da vida e depois não aparece mais, né? Apareceu para Jesus, tudo revelação, pode ver. É tudo questão, aí hoje não aparece mais. Hoje o anjo Gabriel, Miguel e tantos outros não aparecem mais, não sei porquê, não vai dá para entender um negócio desse? É, mas nem Deus aparece mais também, mas tudo bem. O assunto não é sobre isso aqui não, mas um dia nós vamos falar sobre isso. Então o que acontece? Então as pessoas imaginem que foi assim, que Deus fez a Bíblia lá, colocou, pronto, os manuscritos, esquece o manuscrito, se está fragmentado, deteriorado, deturpado, esquece. O que tem validade é a versão em português, por intermédio de João Ferreira, ainda João Ferreira de Almeida. Aí não, então esquece Gutenberg, né? Porque quando Gutenberg faz a primeira edição da Bíblia, a versão em português não existia. Mas eu sei que tem gente... professor, não existia. Para mim, a Bíblia em português foi a primeira Bíblia que surgiu no mundo. Foi. A Bíblia em português ela surgiu em 3.000 anos antes de Cristo. Nem Cristo existia ainda, mas já existia a Bíblia em português. Entende? Tem gente que pensa nisso. Você está achando que não é, gente. Infelizmente, as pessoas não querem estudar. Né? Só quer saber do rodopiar e tudo bem, então tem que tomar cuidado com isso. É sobre esse assunto hoje que eu vou estar falando. É esse cabresco religioso que as pessoas colocam e acreditam piamente nisso, tá certo? Tanto é, eu nem vou comentar, deixa pra lá. É que esse dia me mandaram uma imagem aí de um pastor aí, que as irmãs estavam tudo solteiras, levou umas 30 irmãs lá pra praia lá, e ele fez um negócio lá com as irmãs, que hoje o programa é de acima de 18 anos, poderia até falar aqui, né? Tinha um pastor lá, colocaram a imagem lá, não sei se é verdade, por isso que eu não vou falar, mas se for verdade, depois aqui eu falo, o que o pastor fez com as irmãs. As irmãs tudo nua na beira da praia lá, o pastor lá, tudo solteira, bom, depois eu falo, gente. É isso que eu fico doido. Então, como está falando essa questão do advento? Aí Paulo trata na Epístola aos Coríntios, na Epístola à Igreja de Tessalônica, acerca dessa vinda de Jesus. Aí parece que as pessoas pegam Mateus 24 também, interpretando como uma vinda de Jesus. Onde eu quero chegar? Veja bem, nem todas as pessoas acreditam piamente que vai surgir um arrebatamento, que existirá um arrebatamento. Por quê? O próprio Paulo, ele motivou a igreja de Corinto nessa esperança. Qual é a esperança? A esperança que algumas pessoas não provariam a morte. Ou seja, antes dessas pessoas provarem a morte, os corpos dessas pessoas seriam transformados, glorificados e seriam arrebatados ao ar. Então aqueles que tinham morrido primeiro, os corpos, ressuscitariam incorruptíveis, e as pessoas que estavam vivas, aqueles corpos seriam transformados, ou seja, seria um corpo incorruptível. E Paulo ensina isso para a igreja de Corinto e para a igreja de Tessalônica. E essa esperança,
era para todos, só que tem uma questão, todos morreram. Todos morreram e corpo transformado de ninguém foi. Agora só tem um detalhe, senhores, veja bem. Eu estou aqui para essa questão do advento, que eu estou falando que o verbo, né, que está tanto no particípio perfeito quanto o particípio perfeito e o particípio do presente, estou falando que esses dois conectivos, eles se contrastam entre si no próprio contexto de João. Então, na epístola que nós estamos tratando, então, aquele que não confessa que Jesus Cristo vindo em carne, esse vindo, eu não posso ter ele como passado, não posso ter ele como ter pretérito do perfeito, eu posso ter ele como futuro do indicativo. Só que aqui nós estamos tratando de um particípio. E no grego isso leva para o futuro. Se eu levo para o futuro, então isso está me dando o quê? Um advento, uma vinda. Alguma coisa assim, tá certo? Então, se eu pego isso, será que todas as pessoas acreditavam piamente nessa vinda de Jesus? Porque essa é a esperança. E tem mais, essa não é só a esperança do cristianismo, não. Essa é a esperança da religião. Por que a esperança da religião? Porque a única coisa que nenhum ser humano quer, isso é nítido e é claro, é provar a morte. Para todos, se conseguisse criar uma pílula da eternidade, se criaria e todo mundo ficaria feliz e contente. Então ninguém quer ver a morte, ninguém quer provar a morte, e muito menos Paulo queria. Para Paulo, no início, Paulo não queria provar a morte não, senhores. Para Paulo, não, e nós que tivermos vivos seremos transformados depois. Não, eu estou pronto a morrer por Cristo, depois, né? Que a pessoa está no bico do corvo mesmo, sabe que não tem jeito, não existe imortalidade, vai morrer. Aí se todo mundo morre, o próprio Jesus morreu, segundo a Bíblia, aí eu lhe pergunto, por que Elias e Enoque é melhor do que toda a humanidade? Segundo a Bíblia, Elias não provou a morte, e Enoque também não. Aí eu pergunto, que Deus é esse? Faz acepção de pessoas? Elias e Enoque tinham o que de melhor? A Bíblia nem retrata de Enoque. De Elias é pouca coisa, que era um profeta que também foi um profeta sanguinário, aí não prova a morte. E nós aqui, tem gente tanto melhor do que tantos profetas, tantas outras pessoas, tem que provar a morte. Isso é a questão, tá certo? Isso ainda vou fazer um programa sobre... Pera aí, professor, mas volta àquele assunto. Existe ou não existe o tal arrebatamento da igreja? Você quer saber se existe arrebatamento? Você quer saber? Vai lá no meu site. Eu tenho lá o DVDzinho que eu falo assim sobre a falsa promessa do arrebatamento. Aí Mateus 24, vai lá, eu também tenho o DVD A Vinda do Filho do Homem. Eu analiso todos os textos polêmicos que vocês conhecem na Bíblia. Vai lá no meu site que está lá, tanto que eu tenho uns polêmicos aqui, ó. Depois eu faço menção, tá certo? Bom, gente, é o seguinte. Espero que você tenha entendido, então. Exegeticamente, eu faço uma análise da partícula rot. Por que eu estou fazendo isso? Eu comecei no versículo 7, vai até o 11. Porém, eu vou chegar na parte doutrinária aqui, que aí as pessoas, está vendo, o senhor está escrito aí em João, o senhor falou que é pseudo. Então eu estou utilizando, gravem muito bem esses dois vocábulos gregos que eu estou utilizando aqui, para vocês entenderem onde eu vou chegar, porque sem isso vocês não vão compreender não. Bom, gente, depois disso tudo, o que existe dentro do contexto de João? Existiam duas ramificações na época, que essa epístola que a maioria dos estudiosos, quando eu falo estudiosos, estou falando estudiosos sérios, tá? Não aqueles camaradas que ficam lendo gibizinho, aquelas revistinhas que dá de estudo de domingo nas igrejas, achando que aquilo ali é um conteúdo de estudiosos. Não, aquilo ali é um conteúdo denominacional, tá? É um conteúdo que defende a visão da denominação. Essa é a verdade, tá? Então existiu o quê? O gnosticismo. O que dizia esse gnosticismo? A confissão de Jesus Cristo veio em carne é um protesto do escritor contra a doutrina gnóstica da impossibilidade de qualquer união real e completa entre a semente espiritual e o que é carne, o que é carnal. Então os gnósticos, eles não aceitavam que uma coisa pura poderia ter um contato com a matéria. Duas coisas ali. Essa era a ramificação do gnosticismo. Por isso que João escreve, aquele que não confessa que Jesus Cristo vem em carne. Se eles têm Jesus Cristo como uma áurea, um poder, um excepcional, alguma coisa assim, e entrou na matéria, já dificultou. Então, nesse sentido que eles não tinham, que Jesus Cristo veio em carne. Jesus Cristo poderia ser ele poderia ter um corpo aparentemente físico, porém um corpo totalmente espiritual, para fazer o bem o qual ele fez, mas não um corpo material. Então seria mais uma questão mais de um fantasma do que uma realidade, tá? Essa era a concepção dos gnósticos. E João acaba escrevendo a sua epístola combatendo essa ideia dos gnósticos, tá certo? Bom, fora o gnosticismo, nós temos também o docetismo. Diz assim, a ligação desta epístola com o docetismo
tem sido reconhecida desde os tempos primitivos. Aqui também reconhece-se novamente a afirmação dos gnósticos, que Jesus é apenas o homem, olha só, Jesus é apenas o homem, com quem o Cristo, já muda um pouquinho, desceu do céu e ficou unida por um tempo. O que acaba colocando aqui? Parece que acaba dividindo. E tem gente que diz, não, Jesus era 100% homem. O Cristo é 100% Deus. As pessoas só esquecem de uma coisa. Cristo é um título. Cristo não é um nome. Jesus, qual é o nome dele? Jesus Cristo. Não, Jesus é nome. Tá? Aportuguesado, tá certo? Ai, professor, mas o nome dele não é Jesus, é Yeshua, ou é Yahushua. Yahushua, não, gente, veja bem. Aqui não estou para discutir sobre nome. Você quer discutir nome sobre essa discussão? Eu já fiz um monte de vídeos sobre isso. Tem um DVD sobre isso. Por volta, tem gente que se prende a questão de nome. Ai, mas eu prefiro ter. Então, fica com o nome correto e o resto você não sabe que está correto. Está tudo deturpado, então fica só com o nome. Acredite só em nome. Ai, o que esse nome ensinou? Ah, ensinou a Bíblia. Mas se a Bíblia não existe, está deturpada, isso vai ficar só com o nome? Então fica com o nome. Bom, deixa pra lá, que não é assunto de hoje aqui. E nem sei se eu falei sobre isso, tá? Não me manda e-mail, não, professor, eu queria saber o nome do Salvador, o nome do... Então compra DVD, eu vou lá no YouTube, que eu tenho um monte de vídeo sobre isso, que eu não vou falar mais sobre esse assunto, não. Eu perco até a cabeça com isso. Cabeça não, que a cabeça fica no lugar, tá? Eu perco a paciência com isso. Bom, eu estava falando sobre a ligação dessa epístola, quando o sentido não tem sido reconhecida, daí as pessoas separam o Jesus e o Cristo. Aí coloca Jesus a 100% homem e o Cristo 100% Deus. Só que a palavra Cristo, aportuguesada, essa palavra Cristo, é uma transliteração do vocábulo grego Christos, que esse Christos, que é um substantivo masculino singular do caso nominativo da segunda declinação. Nossa, professor, ainda tem gente que quer discutir grego comigo. Quer discutir Bíblia? Vamos para o grego? Vamos fazer a análise gramatical, vamos pegar Christos, é um substantivo masculino singular do caso nominativo, que é o sujeito da oração da segunda declinação, porque o grego trabalha com primeira, segunda e terceira declinação. E o grego trabalha com vários casos, nominativo, genitivo, acusativo, dativo e assim se vai, tá? Então, se a pessoa tem um conhecimento de toda essa estrutura gramatical no grego, aí dá para debater legal comigo, porque tem gente que quer debater em cima da versão em português. Bom, aí depois vamos debater sobre papiro, mas vamos lá. Então, aqui também reconhecemos novamente a afirmação dos gnósticos que Jesus é apenas o homem com quem o Cristo desceu do céu e ficou unido por um tempo. Então, o que eles ensinam? Enquanto Jesus estava na terra, quando ele começa a fazer os milagres, aí houve a junção. É onde aí eles colocam, quando Jesus entra na sinagoga, pega o pergaminho do profeta Isaías, capítulo 61, que diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, o qual me ungiu para pregar da liberdade aos cativos, visão aos cegos, etc e tal. Então, aí que diz que aí que entrou o Cristo. Quando você pega a palavra me ungiu, aí você vai pegar no hebraico, tá? Machá, que é um taróleo, o Messias, né? Que Machia vem de machá. Machá, aí vamos lá. Machá é um verbo do tronco hebraico, do tronco kal, que é voz ativa da terceira pessoa, do masculino singular, do tempo perfeito. Olha aí. E tem mais, dos troncos fortes. Porque existe em hebraico tronco forte e tronco fraco. Pô, professor, o senhor está falando muito de gramática, então, para vocês verem como são as coisas. Então é bem explicadinho que eu falei a parte da exegética teológica, tá? Bom, eles negaram que Jesus Cristo vem em carne, isso é, os docetas. Uma expressão dirigida igualmente contra a outra visão dos gnósticos, que ele tinha um corpo só na aparência. Então, como se Jesus tivesse um corpo apenas na aparência. Então, eu coloquei essas duas segmentações religiosas para vocês terem uma ideia, tá? Só para vocês terem uma ideia do que João estava tratando. Olha o que diz o versículo 9. Bom, gente, eu vou fazer o seguinte. Eu vou entrar num timer aqui com vocês, tá? Eu vou voltar, vou tomar uma água, estou aqui, o ar-condicionado está ligado. Eu falei para a produção aqui trazer uma pinga da Alambique, eles não quiseram trazer, então eu vou tomar água pura mesmo e não água ardente, tá certo? Então daqui a pouquinho eu volto com vocês e vamos continuar aqui, porque hoje o negócio é 1h30 só de show de bola. Até mais. Olá! Bom, gente, já retomei aqui. Agora eu vou fazer aqui menção de 25, que é aniversário de São
Paulo, gente. Não tem aniversário de São Paulo, então vai ter várias festas, não se esqueça disso. Também quero agradecer novamente meu amigo Dalton Piotto, que veio de Curitiba, a sua esposa, que está lá com a minha esposa Daniela também. Um beijão, um abraço para vocês. E para você também, viu, Luca Baiano? Você de Teixeira de Freitas, você não veio. Gleice, a minha adorável e inestimável médica. Deus abençoe vocês e eu aguardo depois daqui. Espero que vocês consigam aí resolver todos os probleminhas de vocês. Quero mandar um beijo, um abraço para as pessoas que estão aqui sintonizadas. Está aqui o Ricardo, muito obrigado pela audiência. O Ricardo, vamos ver de onde que o Ricardo é. Jesus, o Ricardo montou um monte de e-mail aqui. Eu tenho o Ricardo, deixa eu ver de onde que o Ricardo é. Meu pai do céu. Ricardo é do Paraná. Muito obrigado, Ricardo, pela sua presença. Quero agradecer também. Deixa eu abaixar aqui, tem muita gente aqui sintonizado. É muita gente, gente. Vamos ver se eu consigo falar o nome rapidinho de vocês e da cidade que vocês são. Jonas que é de Recife, Pernambuco. Um abraço para você. Eu tenho também aqui Adalto Batista, o Baptista. Adalto Baptista do Rio de Janeiro. Muito obrigado, Adalto, pela sua participação. Nós temos também aqui o Márcio Prestes, São Leopoldo, Rio Grande do Sul. Muito obrigado aí, Márcio, pela sua participação. Nós temos Luciano Guedes, ele fala de Recife, Recife, Pernambuco, todo mundo sabendo. Quanto mais eu pesquiso sobre a ótica do sistema religioso, fico mais perplexo e trabalho como esse nos faz andar mais rápido às conclusões sobre a verdade. Muito obrigado, viu? Então vamos lá, mais aqui, nós temos o Vitor Santos é do Rio de Janeiro. Muito obrigado, Vitor Santos, pela sua participação. Eu tenho também o Rodrigo Salim fala de Marília, São Paulo. Muito obrigado pela sua participação. Ok, já vi produção. Nós temos também o André Viljacó, viu, André, novamente, o nosso sobrenome dificilzinho, viu? Fortaleza, Ceará, assistindo aqui pro Sor 6, senta pô aí nos estudos, vai que vai, é isso aí, 6, né? Então, Deus abençoe cada um de vocês aí, o meu Deus, tá? Dentro do seu Deus, depois a gente fala um outro dia aí, beleza? Tá o Cícero também, Cícero fala de Petrolina, Pernambuco, eu vou ter que ir pra Pernambuco, não tem jeito não, eu vou aí, viu? Prepara aí, não sei se é Acarajé na Bahia, não sei qual que é o prato especial de Pernambuco, mas prepara do mesmo jeito. Cícero Adalto Baptista, Luciano Guedes, Celso Magueica, eu acho que é Celso Magueica, fala de Belo Horizonte. Parabéns pelo programa, estou ansioso pelo assunto, com muita expectativa. Calma que o bicho vai pegar mesmo, viu? O bicho vai pegar. Aí ele falou que o bicho vai pegar, vai. Agora não sei que bicho que vai pegar, mas que alguma coisa vai pegar, vai. Não sei que bicho que é. Carlos Henrique Barbosa, ele é de Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Muito obrigado pela participação. Eu tenho aqui também o Léo Xavier, ele falou que estaria sintonizado e veio. Grande Sabino, abração. Só não vou falar isso não, que eu não vou dar audiência pra ninguém não, viu? Léo Xavier. Ô, Sabino tá ligeiro que só. Manuel Custódio da Silva, ele fala, deixa eu ver aqui, São Paulo. Opa, São Paulo. Parabéns, só Sabino, muito sucesso, que o Eterno te dê força e cabeça erguida. Estamos juntos e misturado. Nós temos aqui também o Luciano Guedes, Padre Stor Xavier. Nós temos o Luciano Armando Carnevale, ele é do Rio de Janeiro. Um abração para todos os cariocas aí. Deixa eu ver quem mais eu tenho aqui. Eu tenho também Carlos Correia, ele é de Belém. Muito obrigado pela participação também. Deixa eu pegar mais um aqui. Tem muito mais aqui, gente. Infelizmente o tempo aqui, mesmo sendo 3 blocos de 30 minutos praticamente, ainda tem muita coisa. Tem o Alan Baz, Denis Nascimento, Carlos Henrique Barbo, Orlando Gualda, Luiz Fernando, Celso Magueica, que eu já falei, Antônio Silvio, ele é de Diadema, que eu já falei. Bom, gente, então, um abração para todos vocês aí, então, que tenha sucesso. Eu não estou vendo não, produção, pode falar para mim? Ok, é isso aí. Então, muito obrigado, nós estamos aí, o stream é isso aí. Bom, gente, eu quero lembrar vocês, sintonizado, que vocês curtam a fanpage do teologando.tv. Então, no Facebook, eu tenho o meu particular, que é o Fábio Sabino, que estourou. Muitas pessoas querem adentrar, não tem como, são 5 mil, é limitado. Só que eu tenho 3 fanpages. Eu tenho teologando.tv, Professor Fábio Sabino Exegeta, Cristianismo Sem Roupa e Exegese Bíblica no Facebook. Eu tenho essas 4 fanpages. Então, vai lá, curta lá o teologando.tv. Vamos fazer esse Teologando.tv um canal de sucesso, na web. E outra coisa, eu quero agradecer vocês, internauta, por ter me indicado ao prêmio, tá? Que vai ser dia 2 de fevereiro. Estou concorrendo a um prêmio
como praticamente aí um programa, né, que iniciou agora na web acerca de assuntos religiosos. Não sei se eu vou ganhar, mas estou aí concorrendo a esse prêmio e espero ganhar também. Então, gente, voltando ao assunto, eu vou voltar ao esboço, depois eu faço no terceiro bloco, faço a leitura aqui de outras pessoas que estão participando. Bom, gente, é o seguinte, eu parei no versículo 9, vou dar continuidade, produção, vamos ao esboço lá. Diz assim, ó, todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo, preste bem atenção no que eu vou estar dizendo aqui, ó. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto Pai como Filho. Vamos fazer uma análise exegética, é o seguinte. Aqui, meno, que é permanecer, meno, significa permanecer, que é isso aqui, ó, tem sido traduzido como permanecer em vez de residir, já que uma mudança no status ou posição está presente no contexto. Os adversários não permanecem, mas correm adiante. O verbo meno é usado somente aqui nesse texto da epístola, 2 vezes neste versículo, nas cartas joaninas em conexão com o ensino. Mas no Evangelho de João, ele é usado 3 vezes com referência ao ensinamento do próprio Jesus. João 7,16, João 7,17 e João 18,19. Aí vem o versículo 5 da mesma epístola que diz assim, ó, e agora, Senhora, peço-te, não como se escrevesse mandamento novo, senão o que tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Onde eu quero chegar com isso? Quando diz aqui, ó, no versículo 9, todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo. Aí vem a pergunta, qual é a doutrina de Cristo? O que Cristo está ensinando aqui é o fato, que João quer ensinar, é o fato de alguém acreditar que Jesus Cristo existiu? Que realmente Jesus Cristo vem em carne? Será que é essa a doutrina? Não, gente. Lembra que lá no versículo 7 eu li o conectivo rot, coligando ao versículo 6? E o versículo 6, ligado ao contexto, está falando qual é a doutrina de Cristo. E qual é a doutrina de Cristo? Qual que é a doutrina principal? Qual que era o principal ensino de Jesus? É justamente o que está escrito aqui no versículo 5, que é que nos amemos uns aos outros. Então, o que João está dizendo? João está dizendo o seguinte aqui, ó. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo. Qual doutrina? O de amar um ao outro. E nela não permanece em amar um ao outro, e não tem Deus. Ou seja, porque qual é o princípio de Deus? Deus é amor, não é isso que João escreve? Deus é amor. O maior mandamento da Torá qual é? Shema Israel Adonai Elohenu Adonai Echad. Ouve Israel, até nosso Deus eterno é um. Ok. Você vai pegar o decálogo e amor. Vai pegar o mandamento e amor. Tudo é referente ao amor. Tudo é referente à produção. A produção ao vivo aqui é uma benção aqui. Quebra copo, cai tudo e aí vai que vai. Isso, então vamos lá. Então o que acontece? É a questão do amor. Então a doutrina de Cristo que João está colocando, o que permanece na doutrina, ou seja, no amor do um ao outro, esse tem tanto o pai como o filho. Por quê? Porque tanto o pai como o filho, a essência dos dois é um amor. Então as pessoas interpretam equivocadamente esse versículo quando João fala, aquele que não acredita que Jesus Cristo vem em carne, esse é o não sei o que lá, e o anticristo e tal, e não permanece. A pessoa chegou lá, você não permanece. Mas se você sabe, se eu amo o meu próximo, aí depois um dia eu vou fazer um programa aqui, o que é amar o próximo? Aí o negócio vai apertar um pouquinho. Porque tem gente que amar o próximo é amar o mesmo irmão que comunga a mesma fé. É onde aqui que eu vou entrar hoje, que aqui o couro vai comer no terceiro bloco e vai ser isso mesmo. E pode se preparar, viu, líder? Pode se preparar que o couro vai ser para cima de você, você que é homem. Agora, se você foi um hipócrita, um salafrário e um vagabundo, é onde o couro vai comer hoje. E aqui não vou ter papa na língua, não. Versículo 10 diz o seguinte, se alguém vem ter convosco, e tanto que isso aqui, gente, isso aqui eu tenho um reflexo, só não vou citar não, mas vou citar o que aconteceu. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, qual doutrina? O de amar ao próximo, tá? Não recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas, porquanto aquele que lhe dá as boas-vindas faz-se e culpe-se das suas obras más. Agora eu vou perguntar, por que eu falei que esse era um pseudo-texto? Veja bem, quando João diz aqui, se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, qual doutrina? O amor ao próximo? Veja bem, gente, você consegue conviver com uma pessoa que não expressa amor? Você consegue conviver com uma pessoa que apenas te trai, te machuca, te fere? Você consegue conviver com pessoas assim? Você consegue conviver com uma pessoa que só vê o teu mal? Uma pessoa que só procura acabar com seus sonhos, desfazer as suas ideias de conquista? Você consegue conviver com uma pessoa assim?
Você consegue conviver com pessoas que só quer puxar o seu tapete para você cair? Você consegue conviver com uma pessoa assim? Nesse sentido é difícil. Agora, o que deve ser preservado é justamente sempre o foco de que, por mais ruim que a pessoa seja, para aqueles que dizem ser cristão, tem que amar do mesmo jeito. Agora, amar é compactuar. Amar é conviver? Não. Se possível. Não tem como você conviver com uma pessoa que só quer acabar com a sua vida. Como você vai conviver com uma pessoa assim? Estão entendendo o raciocínio? Então, nesse sentido que as pessoas têm que tomar cuidado. Agora, se eu for pegar da forma que as pessoas pegam, como que as pessoas pegam esse versículo 9 que eu li aqui? De que forma? As pessoas querem colocar da seguinte forma: se a minha fé não é comungada com a fé da pessoa, isso eu estou colocando fé. Vamos supor com uma pessoa que não tem fé em nada, não tem fé em Jesus Cristo, não acredita em Jesus Cristo, é um ateu. Aí as pessoas pegam esse versículo e dizem: não, eu sou cristão, se você é ateu, então é o seguinte, está escrito lá na primeira epístola, lá na segunda epístola de João, no capítulo 1, no versículo 9, no versículo 10, que é o seguinte: se você não traz essa doutrina, aí as pessoas pegam essa questão da crença, aí diz: ó, está dizendo que eu não posso receber nem você na minha casa, não posso nem lhe dar as boas-vindas, e tem mais, se algum ente querido meu te dá as boas-vindas, faça e cúmplice das suas obras más. Então aqui não está dizendo da mesma fé, e foi isso que aconteceu em um certo hangout. A pessoa é uma pessoa extremamente religiosa, o fato de eu não comungar a mesma fé, então a pessoa achou por bem que deveria sair daquele evento. Eu estava na casa de uma pessoa que era ligada a essa pessoa, e essa pessoa ainda falou: tá vendo? E você quer receber na sua casa, você é cúmplice. São pessoas leigas, ignorantes e idiotas que deveriam estudar um pouquinho mais para saber como interpretar esse texto. Então esse texto aqui, agora vamos colocar, senhores, para vocês entenderem porque eu coloquei como um pseudo-texto. Pseudo-texto, quando a pessoa faz essa interpretação do texto. Quando você coloca esse versículo 10, se a pessoa não comunga a mesma fé, você deve rechaçá-la, menosprezá-la. Você deve fazer tudo. Espera aí, está errado. Para um verdadeiro cristão, que se diz ser cristão, um cristão não tem que amar apenas aquele que comunga da mesma fé que ele. Errado. O verdadeiro cristão tem que amar a todos, independentemente da sua crença religiosa. Exemplo, quantas famílias existem cristãs? Várias. Dentro desse convívio dessas famílias, existem pessoas que são espíritas, do lado do kardecismo, ou do lado da Umbanda, ou do lado do candomblé, ou são católicos, ou são budistas. Aí uma pessoa religiosa faz o quê? A religião diz que eu não tenho que cumprimentar você nem receber na minha casa. Aí as pessoas têm eventos festivos, não vai. Porque diz, tem um casamento. O casamento na igreja católica? Aí eu não vou não. O casamento é no terreiro de macumba? Aí eu não vou não. Aí eu lhe pergunto, que cristianismo que é esse que você está seguindo? Que cristianismo é esse que você está seguindo? Mas foi João que escreveu. Não, se você interpretou desse jeito, então está errado. Por que está errado, professor? Porque não foi o que Jesus Cristo ensinou. Como que João iria colocar uma coisa que vai bater de frente com o ensino do próprio Jesus? Estão entendendo o raciocínio agora? Então, se você interpreta desse jeito, é um pseudo-texto, porque não foi isso que Jesus Cristo ensinou. Vamos ver se foi isso que Jesus Cristo ensinou? Vamos lá. Qual era a doutrina de Cristo? Vamos ver? Não, deixa eu fazer a análise, que eu não fiz análise. A análise assim, ó. Não dar as boas-vindas não significa insultar a pessoa. Significa não cumprimentar a pessoa como um companheiro cristão. Aí você tem que ir na cultura da igreja primitiva e ver como que era o cumprimento desses cristãos, tá? O que é impossível de qualquer maneira, uma vez que os adversários não são crentes genuínos na opinião do autor. Então o autor é isso, tá? Agora, qual era a doutrina de Cristo? Vamos lá? Olha só, agora vamos bater aqui um pouquinho. Vamos ver você que pega essa epístola de João e sai escorraçando as pessoas, insultando as pessoas, desprezando as pessoas, fazendo um monte de lambança com as pessoas. Vamos ver se você, ainda mais você diz que é cristão, né? Que anda no caminho do Deus Salvador. Vamos ver se você anda. Qual era a doutrina de Cristo que João está ensinando? Essa aqui, ó. Algumas eu vou pegar, tá? Mateus capítulo 5, versículo 43 ao 48 diz assim, ó. Ouviste que foi dito lá atrás: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Lá atrás estava dizendo isso. Olha o 44 agora. Jesus dizendo, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelo que vos perseguem. Aí lhe pergunto, as pessoas que te perseguem, qual é a sua atitude para com elas? Qual é a sua atitude para com o teu inimigo? Qual é? É de amar? Não. É de insultar.
é de fazer piadas, é de humilhar, é, como diz o ditado, né? É de fechar as portas. Você trabalha na empresa, junto com uma pessoa que não comunga a mesma fé que você tem, o que você faz com essa pessoa? Depois você vem dizer que você é cristão? Vou continuar a leitura aqui. Vamos lá. Para que vos tornei filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? Versículo 47. E se saudardes, olha aqui a saudação, ó. Olha o cumprimento aqui, ó. E se saudardes somente os vossos irmãos, que comungam a mesma fé, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, conjunção coordenativa conclusiva. Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Então, se você cumprimenta apenas aquele que comunga a mesma fé que você, você não é cristão. Você está longe dos ensinos que Jesus Cristo deixou no seu maior sermão, que é o conhecido Sermão da Montanha. Você está longe de ser um verdadeiro cristão. Você não passa apenas de um hipócrita. É isso que você é, um hipócrita. Você julga, você quer... se você... o irmão ali, eu venho entrando num botequinho, tomando a cerveja, eu venho entrando num motel com a mulher dele, eu vi irmão fumando um cigarrinho. Isso tudo para você é pecado. Mas o que você faz não é pecado, não? Pecado para você o que é? É o homem entrar na mulher com um motel, fumar um cigarro e tomar cerveja. Isso é pecado para você? E o que você faz com a tua língua, não é não? Não, o que você faz com a tua língua é certo. Tá tudo certo. Você espanca a tua mulher, espanca teus filhos, isso é normal. Isso não é pecado, não. Isso é certo. É isso aí que Jesus Cristo ensinou. Vou continuar a leitura aqui. Deixa que é no terceiro bloco, esse pau vai comer com vocês aqui, viu? Mateus 7,12 diz assim, ó. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei os vossos também a eles, porque esta lei os profetas. Vou ler de novo para você entender. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam. O que você quer que as pessoas façam com vocês? O que nós queremos que as pessoas façam conosco? O que nós queremos? Eu quero que a pessoa ela me elogie, eu quero que uma pessoa me ajude, eu quero que uma pessoa seja flexível, eu quero que a pessoa seja para comigo hospitaleira. Isso é o que nós queremos. É isso que está dizendo o versículo. O que você quer, faz o mesmo. O que você quer do teu inimigo? Eu queria que meu inimigo ele fosse mais flexível e se tornasse meu amigo. Então, a partir do momento que você quer que o teu amigo se torne o teu amigo, o teu inimigo se torne o teu amigo, por que você que disse amigo tem que se tornar inimigo do teu inimigo? Não está errado esses valores, não? Essa é a doutrina que João está dizendo. Aquele que não permanece nessa doutrina não tem um pai nem um filho. Então o que é a doutrina? É isso aqui que eu estou lendo. Isso são as doutrinas de Jesus. É você fazer o que você espera receber. Mas o problema é que você recebe e não faz. Para esse irmão aqui não vai ajudar não. Mas por que você não vai ajudar? Não vou ajudar não. Por quê? Não tem a mesma fé que eu. Eu não acredito em Yahushua. Eu não acredito em Jesus. Ele não acredita no Messias. O professor Fábio Sabino não acredita que Jesus é o Messias. E se eu não acredito, você tem que me tratar como? Segundo Jesus aqui. Como você tem que me tratar? Com amor, carinho, compreensão e respeitar a minha opinião. Da forma que você quer que as pessoas te respeitam, você deve respeitar também. Isso é o que o teu Jesus, da tua Bíblia, ensinou. E se você comunga esse mesmo procedimento dele, você tem que fazer a mesma coisa. Bom, deixa eu agora trazer o Mateus 7,28. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, que é o contexto de Mateus 7, estavam as multidões maravilhadas do quê? Da sua doutrina. Tá certo? Agora deixa eu falar por que Jesus morreu. Aí depois eu vou para o terceiro bloco aqui, que aí eu vou fechar que vai ser o vídeo. Mateus 26, 64 e 68, que o parte final é o que eu vou fechar com tudo, tá? Respondeu-lhe Jesus, tu disseste. Perguntar, tu és o Messias? E Jesus, tu disseste. Entretanto, eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo, blasfemou! Que necessidade mais temos de testemunhas? Eis que ouviste agora a blasfêmia. Que vos parece? Responderam eles, é réu de morte. Então uns cuspiram-lhe no rosto e lhe davam murros, e outros esbofeteavam, dizendo, profetiza-nos, ó Cristo, quem é que te bateu? Eu pergunto, isso é atitude? Só porque uma pessoa blasfema de uma ideologia farisaica, judaica, é réu de morte?
Essa foi a situação, essa foi a condenação de Jesus. Ou seja, a questão da religiosidade. Talvez hoje você não mate, mas a sua atitude é a mesma. Ai, que blasfêmia, onde já se viu, falou que Jesus Cristo foi casado e teve filho, que blasfêmia. Quantas pessoas não escreveram isso lá no meu YouTube, no meu canal? A mesma coisa, gente. A intolerância religiosa. E Jesus Cristo morreu por isso, e tem gente que é penalizado por isso. Por quê? Porque quando contraria a sua visão, não serve mais para você. Você rechaça, repudia, exclui. Isso não é atitude de um verdadeiro cristão. Vou continuar a leitura. Vamos pegar Pedro. A negação de Pedro. Mateus 26, 69. Ora, estava Pedro assentado fora do pátio. E, gente, vocês vão entender por que eu coloquei Pedro nessa situação. Olha só. Aproximando-se uma criada, lhe disse: também tu estavas com Jesus o Galileu. Ele, Pedro, porém, o negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. Mas não é verdade o que a mulher falou? Ué, mas você não estava com aquele Galileu que vai ser crucificado, que vai ser morto? Não sei o que você está dizendo, não. Tá. E saindo para o Pedro, foi ele visto por outra criada, a qual disse aos que ali estavam: este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento: não conheço tal homem. Isso não é negar? Quem é Pedro na história para você agora? Pedro era um homem mais enérgico dentre os apóstolos. Pedro é aquele que foi acusado, está possuído por Satanás. Pedro é aquele homem que, segundo os evangelhos, recebeu a divina revelação que Jesus era o Messias. Quando Jesus perguntou: quem dizem os homens ser o filho do homem? Uns dizem que é João Batista, Elias, Jeremias, um dos profetas. Jesus: e vós, meus 12 discípulos, vós, quem dizeis que eu sou? Todo mundo, caladinho. Aí Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro, não foste carne e sangue que te revelaste, mas o meu Pai que está no céu, foi ele quem te revelou. Então Pedro tem uma revelação, uma convicção de quem é Jesus, defende Jesus com unhas e dentes, e depois chega lá na frente e nega Jesus por conta do quê? Por causa da morte. Da morte. Porque cristão que é cristão, se você diz que é cristão, você tem medo da morte ou você tem amor a Cristo? Eu tenho amor a Cristo. Professor, tem amor a Cristo? Então vai pregar o evangelho nesses países que matam cristão. Vai lá pregar. Tendo família, vai lá pregar, vai lá. Vai lá, cristão, pregar. Vai. Você sabe que a morte é garantido. E você vai deixar o futuro da sua família. É isso que eu quero que vocês entendam. Deus deu a vida e o livre-arbítrio para você. Deus constituiu a família. A família é o maior princípio divino de Deus na face da terra. Tanto que se Deus não quisesse família, vou respeitar a Bíblia aqui, no sentido fundamentalista, não criasse Eva para Adão. Deixasse sem família. Ou criasse Adão e Eva, mas tirasse o pênis e a vagina dos dois. Acabou. Tira o pênis de Adão, tira a vagina. Pronto, não tem família. Mas foi esse o princípio? Agora tem pessoas destruindo outras famílias, porque não comunga a mesma fé. Estão tirando vidas porque não comungam a mesma fé. Estão excluindo pessoas da sociedade porque não comungam da mesma fé. E aqui era o momento de Jesus rechaçar Pedro? Era! Porque Pedro aprendeu junto com os 12 quem era Jesus, viu milagres, expulsou demônio e tantas outras coisas. Tanto, se és tu mesmo que está aí andando, manda-me ir contigo sobre o mar. Estou sendo fundamentalista agora, tá? Eu como crítica é uma outra história. Mas estou respeitando a visão que vocês cristãos têm da Bíblia, como sendo a palavra de Deus e não contendo. Tá certo? Estou colocando dessa forma para você entender meu raciocínio e onde que eu vou chegar. Vou continuar a leitura. Logo depois, aproximando-se o que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar: não conheço esse homem. Aí Pedro fez isso. Aí eu lhe pergunto: qual foi a atitude de Jesus, gente? Você convive com uma pessoa, escuta o que eu vou dizer aqui agora. Você ensina essa pessoa, forma essa pessoa, você faz tudo do bom e do melhor para essa pessoa que está ao seu lado hoje. Pode ser na empresa, na sociedade, âmbito familiar, seu esposo, sua esposa, seus filhos. Você faz tudo. Um dia alguém pisa na bola com você. Você forma uma convicção nessa pessoa. Você coloca um credo religioso nessa pessoa. Você traz uma formação, vamos dizer assim, denominacional para essa pessoa. O dia que essa pessoa faz igual o Pedro fez com você, qual é a sua atitude? O que você faria com uma pessoa dessa? A ponto da pessoa te trair a sua confiança, renegar os valores o qual você instituiu dentro dessa pessoa,
Essa pessoa que trouxe valores para você, e hoje você é quem você é, perante uma pessoa que te colocou na sociedade, e hoje você é alguém bem-sucedido na empresa qual você está, porque alguém te colocou lá, e hoje você é um bem-sucedido. E essa pessoa que fez tudo, ela vai e te trai. Qual é a sua atitude perante essa pessoa? Sabe qual foi a atitude de Jesus? Olha o que Jesus faz. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que esses outros? Jesus tinha obrigação de ir lá chamar Pedro? Depois de Pedro tê-lo negado, sabendo quem ele era, e negou e mentiu, mentiu. Não conheço tal homem, não sei quem ele é. O que você faz? Jesus faz o quê? Vem cá, você me ama, Pedro? Amo o Senhor. Não, Pedro, tu me ama? Amo o Senhor. Terceira vez, tu me ama? Aí ele fica lá todo arrebentado. Tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Olha a atitude de... Ah, professor, mas isso aí é Jesus. Espera aí, mas não, você não fala que tem que andar nos caminhos que Cristo andou? No João não escreveu que você tem que andar na doutrina e permanecer? Essa é a doutrina de Cristo, e permanecer. Você está permanecendo nela? Ou você está escorraçando porque você foi traído? Tá certo? Daqui a pouquinho eu volto com vocês no terceiro e último bloco. Até daqui a pouco. Bom, gente, retornamos e aqui estamos novamente. Bom, antes de eu terminar esse último bloco, que agora que vai ser a parte mais problemática, por isso que é para 18 anos de idade, eu quero agradecer Vitor Santos, Carlos Henrique Barbosa, Luciano Guedes, Celso Maqueida, Vitor Santos, Luciano Guedes, Silvio Rodrigues, Rodrigo Messias Batista, Rodrigo Messias Batista, Teixeira de Freitas, Bahia. Um beijão pro seu filho Rodrigo, para sua esposa também, Luca Baiano, tá? Kleber Venturini, Rafael Nascimento, Caco, Kleber Campanella. Kleber, toca aí com o Dartão, vou ver se eu consigo ir até a sua casa, gente. E a todas as outras pessoas que têm um carinho pela minha pessoa, muito mais eu tenho pela vossa pessoa. Eu recebo um monte de mensagem pelo Instagram, eu recebo mensagem pelo Skype, eu recebo mensagem pelo WhatsApp, tá? Só que, gente, você sabe, eu não tenho muito tempo para estar sempre respondendo as dúvidas de vocês, mas quem quiser me mandar no WhatsApp, vai entrar no meu Facebook aí, tem meu telefone, tem o meu número, me adiciona lá. Eu não sou uma pessoa orgulhosa não, atenda a todas as pessoas. Só uma questão, gente, não seja religioso comigo, tá? Esse é o vídeo que eu estou fazendo aqui hoje, seja um pouco mais flexível, tá certo? Cícero Adalto Batista. Bom, gente, é o seguinte, para nós encerrarmos esse bloco, eu vou continuar o meu esboço aqui, essa parte de Pedro, um detalhe que eu não falei com vocês, e depois eu vou falar acerca dessa vocação de Pedro. Eu só quero dizer para vocês que quando Jesus, ele ressuscita, ele vai ao encontro de Pedro. E além disso, gente, nós não podemos esquecer um outro detalhe. Igual eu estava falando aqui no término do segundo bloco. O que você faz com uma pessoa que lhe trai o que? A sua confiança, o seu investimento, tudo que você fez. Nós somos seres humanos nós somos. Mas o princípio de todas as religiões é o princípio do amor. Né? É você tentar ser flexível e ver o que pode ser feito. Né? Amenizar uma situação, apagar um pouco aquele fogo e não jogar mais lenha na fogueira. Então, é um vídeo reflexivo também que eu estou fazendo esse programa aqui para vocês. Lembra de Judas Iscariote? Qual foi a atitude de Judas para com Jesus? Traiu Jesus. Aí eu lhe pergunto, segundo a Bíblia, sendo fundamentalista aqui agora, qual foi a atitude de Jesus perante Judas Iscariote? Qual foi a atitude? Judas, quando Judas chega para beijar, olha o que Jesus fala. Amigo, a que vieste? Será que esse era o momento de chamar o traidor de amigo? Você iria chamá-lo de inimigo. Se tivesse armado, ia dar um tiro na cabeça do camarada. Então, são todas essas situações. Eu vou colocar um vídeo aqui agora. Vocês que estão aí sintonizados, quem quiser ver a imagem real de uma parte do bloco desse vídeo, você vai lá no YouTube, no meu canal do YouTube, e coloca quem é o Deus dos religiosos, e lá está de forma clara. E eu fiz um vídeo, a pessoa, mas eu queria ver o cristão. Produção, por gentileza, coloque o vídeo para mim, eu vou partes por partes nesse último bloco aqui, e eu vou comentar com vocês, para vocês verem o que acontece. A produção vai colocar aqui, e você não esqueça, vai lá na minha página teologando.tv e curta a fanpage lá do Facebook. Produção, tá no ponto aí, produção? Tiver no pronto aí, pode soltar, produção, por favor. مرحبا يا عمو. أهلين. أشو ليش قايدون انت؟ نحن بشار الأسد قتلنا. ايوه نهبنا. أشو نحن بدنا له؟ لأننا قاعدين هون. أشو بدنا له؟
نحن بنعبي مي بنشرب هون. ايش اللي احنا عملنا؟ نحن ما لنا ذنب. ايش اللي احنا عملنا له؟ لا بنشرب هون. يا طفل ليش عم تبكي انت يا عمو؟ مشان نهبنا قتل بيوتنا نهبين ما عندنا شيء نلبس والله العظيم. هدلكم بيوتكم؟ هدين كلي ما عندنا شيء. هون نشرب مي ناطرتني بنقعد عند الجماعة. ايه نقعد نسهر عندهم. اشو بيه هون؟ والله العظيم ولا خلانا نقعد دقيقة بالبيت. هو بشار الأسد. Bom, gente, vocês viram o que isso demonstra? Um garotinho, o qual a sua cidade foi bombardeada, né? Ele lesado, penalizado. O que é isso? Uma situação política e religiosa. Uma criança lamentando. Eu lhe pergunto, o que uma criança tem a ver com as situações do mundo, com as situações da sociedade, com a situação dos próprios pais? Você, pai, você tem filho, você sabe. Qual a razão dos nossos problemas financeiros, os nossos problemas sociais, os nossos problemas conjugais serem penalizados os nossos filhos? Ainda mais para pessoas que dizem ter uma religião. A religião não ensina a uma criança como essa que vocês viram, está sendo penalizada, declarando, chorando a sua alma, vamos colocar assim conforme vocês, arrebentada por uma situação como essa. Tá certo? Vamos para o segundo vídeo, daqui a pouquinho eu volto com vocês. Pode soltar a produção. Allahu Akbar! Allahu Akbar! اسمعوا الأصوات الناجين من القصف. الله أكبر. هناك تحت الأنقاض ناجون. السلام على رسول الله وما رميت إذ رميت ولكن. Bom, gente, essa cena que vocês viram, várias crianças, adolescentes, a guerra que nós estamos vivendo, e isso em cima do que? De uma religião. A religião em si, ela não é ruim, quando as pessoas sabem fazer o bom uso dela, não é ruim. A próxima cena que vocês verão é a cena mais forte, que essa cena tem uma tarja. É essa cena que está com a tarja que eu coloquei completo no meu canal do YouTube. Produção, pode soltar, por favor. Allah rama. Bismillah wallahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. ولله الحمد والمنة ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. Vocês viram a cena anterior. Aí lhe pergunto, o que leva um homem a fazer isso com outro ser humano? Lembra que eu falei para vocês de Jesus? Mataram Jesus porque a forma da fé de Jesus era diferente da religiosidade da época. Porque Jesus trouxe uma concepção de uma fé diferente, ele morre. Morre por parte daqueles que diziam ser a sua própria família. Ele morre em cima daqueles do qual Jesus vinha da mesma cultura. Jesus era judeu, vivia a cultura, mas quando a ideologia de Jesus foi contrária à concepção da fé das outras pessoas, é réu de morte. É réu de morte. Não, parece que é impossível. Parece que se você crê no Pai, no Filho e no Espírito Santo, alguém não crê nisso, você é digno, você tem que ser rechaçado, você é herege, você tem que morrer. Que vida que nós estamos vivendo? Se todo mundo acredita em Deus ou deuses, acredita no criacionismo, e nós viemos disso, qual a razão de eliminarmos a vida do ser humano por acreditar diferente do que eu acredito? Por que ser rechaçado e insultado porque alguém acredita diferente de você? Produção, por gentileza, a próxima imagem, por favor. Meus pais terrenos, simplesmente, olha, é como a palavra de Deus mesmo diz, né? A palavra de Deus diz que o pó a gente vai, quer dizer, do pó a gente veio e para o pó a gente vai voltar. Então, a gente tem mais aqui, nesse momento, como é que se diz? Acreditar muito, né? Que sempre há uma porta, sempre há uma saída, né? Quero dizer também que meu filho ele veio me perdoar. Que você frequenta?
Olha, a igreja que eu frequento, na verdade, assim, nós somos a igreja, né? Nós somos a igreja, nós somos o templo do Espírito Santo. E acredito, assim, que você, como é que eu tenho que fazer? Por exemplo, a Igreja Universal. A Igreja Universal é uma igreja maravilhosa. É onde acontecem muitos milagres, é onde acontece poder, é onde... E aí, gente? A mulher religiosa esquartejou os pais. Sabe por quê? Porque ela é igreja. Ela é o templo do Espírito Santo. Que raio de Espírito Santo é esse que está na pessoa e faz que a pessoa esquarteje os pais? É cristã. Vocês me questionaram? Ah, professor, os cristãos não fazem isso agora. E essa prova que está aí agora para vocês? Tem cristão que tem essa atitude ou não tem? Tem. Tem. E tem mais. Isso é o que a mídia está mostrando agora. E quantos não fizeram pior? A diferença é que algumas pessoas, eu fiquei sabendo de alguns casos, pessoas que filmaram até matando a família por questões religiosas. E essa mulher foi esquartejou. Igual outro vídeo lá que arranca a cabeça lá de um camarada. Agora, não está a diferença agora entre Islã e o cristianismo? Está em alguma diferença agora, senhores? Onde está a diferença agora do judaísmo, do Deus da Torá? Deus da Torá não. Da concepção humanista dos judeus que mataram milhões de pessoas. E os cristãos que mataram milhões de pessoas também. E hoje acontece a mesma coisa. Produção, a próxima cena, por favor. Seus patrões no núcleo rural Vargem Bonita. O delegado Francisco Duarte Martins, da 11ª DP, fala sobre o crime. Olha, nós recebemos uma informação já por volta das 5 horas da tarde de um duplo homicídio ocorrido lá na Vargem Bonita. De um casal de japonês que tinha sido morto pelo seu caseiro. E chegando lá, nós tomamos a informação, constatamos a veracidade e que o caseiro dele tinha sido dispensado do serviço por causa que estava muito envolvido com problema de religião. Estava pregando até para os animais, se fosse preciso. Aí eles dispensaram. E hoje ele tinha ido lá para receber o pagamento dele. Então estavam esperando o filho do casal, quando ele tentou tirar um demônio que, segundo ele, está na dona Iria, que é a esposa que é a japonesa esposa do seu Tachoji. E nisso eles entraram em luta corporal. E nessa brincadeira ele matou. O marido dela tentou defendê-lo, deu uma paulada ainda na cabeça dele, mas com um cabo de vassoura. E logo em seguida ele se virou contra ele e deu uma enxadinha daquelas de capinar no pescoço dele, matando também. E aqui na delegacia, confessou o crime? Ele confessou, ele não nega em momento algum. Ele não admite que cometeu um crime. Ele admite que fez justiça. Porque ele disse que estava tirando o demônio que estava no casal. Silva Macedo fala na nossa reportagem sobre o crime que cometeu. Não dava para você resolver de outro jeito, sem matá-lo, sem brigar com eles? Não dava, senhora, porque eles é o principal. Ele está disputando contra Deus. Está aqui disputando contra Deus. Não é de hoje nem de ontem que eu venho lutando contra esse demônio lá na Vargem. Eu jejum, eu vinha fazendo tudo e eles me perseguiam direto. É um demônio que incorpora na pessoa. É a bruxa, é manjar e o fantasma ri de mim. Com certeza, não falha não. Aí eu ainda vi, eu disse, é por isso que eu levantei, é porque o senhor ainda está em senhor não. O fantasma do diabo, você ainda está vivo. Aí ele estava de coca, aí quando ele caiu, eu chutei a cabeça dele e caiu. Aí eu peguei a enxadinha e bati bem no pescoço. Eu disse, graças a Deus, meu Pai do céu. Você se arrepende de ter matado os dois? Eu falo para a senhora, se eu tivesse matado um cristão, eu arrependia. Eu arrependia, na verdade. Uma pessoa mesmo que eu vi que tem um coração branco mesmo, eu arrependia. Mas aqueles dois que tem um coração preto, eu não arrependo. Você acha que não fez nada de errado? Com certeza não. Porque isso aí foi um demônio, né, que estava querendo roubar Deus, moço, querendo ser mais do que Deus, só querendo ser mais do que Deus. Você tem problema mental? Não tem não, senhora. O meu negócio é porque eu tenho dentro de mim, é o dom, é o poder de Deus, a imagem do Senhor Jesus. É o poder de Deus dentro de mim. É isso aí, gente, é o poder de Deus. O poder de Deus que vocês viram é isso. O poder de Deus, ou seja, a pessoa, ele vai e mata os patrões, porque ele diz que estava possuído pelo demônio. Então, quando a pessoa está possuída pelo demônio, você faz o quê? Mata a pessoa. O demônio vai ficar e mata a pessoa. E aí? Tá certo isso? Tá certo isso? E é tudo cristão.
É tudo, você vê as pessoas falando convicto do poder de Deus. Gente, que mundo nós estamos vivendo? Que raio de poder de Deus que é esse? Que cristianismo é esse? Que Jesus é esse? Que religião é essa? A correria era por causa de Anderson Cravo Vaz, de 31 anos. Os moradores de Nova Rosa da Penha 1, em Cariacica, queriam linchar o desempregado que estava escondido na casa dele. Desempregado, a menina foi morta pelo próprio pai. O crime aconteceu aqui na casa onde a família morava. O Anderson teria acordado por volta da meia-noite deste domingo, dizendo ter tido uma visão de que precisaria salvar o mundo e que o trabalho tinha que ser feito logo. Depois de acordar a esposa, ele veio aqui, acordou os outros 4 filhos e avisou o que iria fazer. Pegou uma faca na cozinha, se dirigiu a este outro cômodo. Anderson disse que iria fazer o mesmo com os outros filhos. Ele teria chegado a jogar o filho de 3 anos na parede. Na correria para salvar as crianças, Elaine também foi agredida com chutes e socos na barriga. Ele falou que ele era o salvador do mundo e todo mundo está morto. Mauzebu, eu tinha que matar todo mundo. Tentei entrar na onda dele para ver se ele parava. Falar que pra ele não matar os outros, eu falei. Ela já está morta, já aconteceu, que ele leu o Apocalipse. Aí diz ele assim que só ele que estava vivo, só ele que era o Salvador. Aí ele falou que ele ia matar todos e que eu quisesse comer, eu podia comer. Eu tinha que comer todos. Aí eu olhei para a janela e falei, lá, já está acontecendo o apocalipse. Aí quando ele olhou para a janela, eu peguei os meninos nas costas. Ela era atendido no Hospital São Lucas, em Vitória. Com o rosto muito machucado por causa das agressões provocadas pelos moradores, ele disse que não matou ninguém porque a filha já estava condenada. Deus me falou, estamos todos condenados, todos nós. E você não está condenado, não? Eu não. Você tinha que matar todo mundo? Não sei disso não, tinha que matar todo mundo não. Então você não está arrependido? Arrependido de quê? De ter matado sua filha com a faca. Como é que você mata uma pessoa que já está morta? Quando estava apanhando da população, o Anderson disse achar que naquele momento iria para o céu. É isso aí, gente. Vocês viram os vídeos? Foram todos esses vídeos aí. São pessoas doentes? Doentes são vocês que se tornam religiosos, a ponto de fazerem isso. Isso sim é a doença. A religião não faz ninguém ficar doente. Agora, a forma que se interpreta o texto é onde gera a doença. Então, o que vocês viram aí? A visão religiosa, a pessoa acredita ter um Deus poderoso, ser templo do Espírito Santo, e quando alguém não está na mesma visão, acontece isso. Vocês viram mortes físicas daqueles que dizem ser cristão. Agora eu vou ler aqui para encerrar qual é a atitude dos religiosos do período de Jesus, que diz o seguinte, aí eu volto a fazer o comentário desses vídeos aí. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque devorais as casas das viúvas para os justificar, fazeis longas orações. Por isso sofrereis juízo muito mais severo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, aqui onde que entra o que as pessoas querem fazer comigo e com muitos. Porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito, fazer proselitismo. E uma vez feito, o tornais filho do inferno 2 vezes mais do que vós. O que é isso? Volta aqui, produção, e pode cortar meu esboço aqui, que agora vai ser só um comentário. O que acontece, senhores? As pessoas hoje querem fazer o proselitismo. O que é o proselitismo? É você fazer a pessoa acreditar da mesma forma que você acredita. Aí você, não, nós temos que ganhar alma, temos que evangelizar, temos que fazer, como que diz aquele evento anual, marcha para Jesus. Vamos fazer marcha para Jesus para ganhar vidas e almas. Tá tudo bem, aí ganha. Você vai lá na praça pública fazer um culto, como eu já fiz muito. Vai lá, leva os instrumentos, leva as pessoas, faz aquele culto na praça pública. Para quê? Para ganhar almas para Jesus. Aí ganha. Aí as igrejas estão cheias de almas para Jesus. As pessoas estão na televisão hoje, dizendo que estão na TV para ganhar almas para... Eu não estou aqui na TV, não é para ganhar alma para Jesus, não. É para rasgar o verbo e falar a verdade dos hipócritas que fazem errado. Aí diz que é para ganhar alma para Jesus, sabe o que acontece? Aí quando essas pessoas estão dentro da igreja, vou dar exemplo de jovens aqui.
Aí ganhou Jovens para Jesus. Está lá na igreja, bonitinho, está nos ensaios, está cantando, está pregando. Aí o jovem começa a namorar. Sabe o que acontece? Aí o jovem vai e tem relação sexual com a sua namorada. Aí o pastor fica sabendo, fala o quê? Vocês caem em fornicação. E o que faz, pastor? Vamos excluir, vamos tirar do grupo. Aí esse jovem sai do grupo de louvor, sai da pregação, aí tem mais, isso é anunciado para a igreja toda, humilha o garoto, humilha a garota. O que acontece? Como muitos de vocês que estão me assistindo, isso aconteceu com vocês. Faz o quê? Sai da igreja, vai para o mundo das drogas, vai roubar. E quantos não morreram já por isso ou estão presos por isso? E aí, meu amigo dirigente de religião, da igreja cristã, do templo disso e daquilo, não foram essas atitudes? Eu lhe pergunto, o que é isso? Talvez você não matou, como nesses vídeos que vocês viram. Mas a sua atitude é pior, porque lança a pessoa na sarjeta. Por causa do quê? Da indiferença religiosa, dentro do mesmo sistema, mas porque não houve uma concordância, houve um deslize, não tem que ser penalizado. E você? Vamos falar aqui da verdade aqui, que eu já fui cristão, sei como que é. Você dirige uma igreja. A igreja lhe dá casa, a igreja lhe dá carro, lhe dá o sustento. Você é um dirigente de congregação. Quando você ver uma verdade e ver que o seu líder está errado e você vai falar a verdade, primeiro que você já nem fala. Porque se você falar, você não fala, sabe por quê? Porque você tem medo de perder o seu carro, a sua casa e não sabe como arrumar um emprego. Porque tem gente que é pastor há 20 anos e só sabe fazer isso. É líder há 20 anos. E ele é submisso a isso e não sabe como lidar com a situação. E aí você se torna um hipócrita porque sabe da verdade e não fala da verdade porque você não quer perder o seu conforto. Eu lhe pergunto, que raio de cristão é você? Que verdade você tem na sua vida? Que estrutura humana você é? Que homem que você é? Que não tem uma palavra para sustentá-la? Você não tem fé? Então pega a sua fé, fala a verdade, doe o que doer, aconteça o que acontecer e acabou. Que raio de fé que é essa? Então vive no engano igual um líder religioso grande, está na TV há mais de 30 anos. Esse vídeo está no meu Facebook. Ele chega num congresso e diz assim, teu pastor é ladrão, teu pastor é pilantra, está roubando a igreja, não está contente? Sai de lá e vai para outra igreja. Que vai para outro escambau. Mete esse pastor vagabundo na cadeia, esse pilantra safado. Isso é conselho que um líder religioso que está na TV há mais de 30 anos dá para as pessoas? E você ainda quer aplaudir uma pessoa dessa dizendo que ele está certo, está correto? Que raio de cristianismo é esse? Vem agora falar para mim que o professor está errado. Eu estou usando a Bíblia de vocês. Estou falando de fato e verdade da forma que vocês viram. E eu não sou hipócrita, não. Agora, me procure esses dirigentes que falam a verdade. Vá lá, pastor. Vá lá, apóstolo. Vá lá, bispo. Vá lá fazer a correção ao seu líder. Eu tenho um amigo que foi escorraçado. Porque ele estava lendo demais. Ele estudava demais. E eu saí de uma denominação e fui escorraçado. E tive que processar. Porque eu fui num programa de televisão, ao vivo, e falaram que eu ensinei contra a doutrina da igreja. É da igreja! Não, porque a gente acredita na Trindade. Isso não foi o debate, né? O debate foi Ezequiel 28. O senhor foi lá falar que Ezequiel 28 não faz menção da queda do diabo. Não, eu não falei, eu provo. E eu tenho um livro de 272 páginas que fala sobre isso. O que aconteceu? Me escorraçaram sem pagar nada. O que eu fiz? Processei processo mesmo. Processei uma faculdade evangélica mantenedora, é a maior igreja pentecostal do Brasil. Processei e ganhei o processo. Por quê? Porque eu sou homem e sou digno. E você é homem, você é mulher, você tem a sua dignidade. Então não fica comendo qualquer coisa não. Quer ir na sua religião? Vá, mas não coma qualquer coisa não. Seja homem, seja mulher, doe quem doer, fala a verdade. Todo mundo não prega, João Batista cortar a cabeça porque falou a verdade. Então, falou a verdade. Agora sabe por que você não quer que a sua cabeça seja cortada? Porque você não quer falar a verdade. Porque é muito cômodo você viver da forma que você vive, dependendo da mesquinharia de uma denominação. E você não tem um caráter de homem digno de falar a verdade e rasgar o verbo. Gente, para quem gostou desse programa, quer que eu continue rasgando o verbo? Ajude. Como? Está aqui, ó. Assunto polêmico. Paulo é a predestinação. Tem predestinação? Está nas epístolas de Paulo, tá? Vai lá. Compra o DVD para você saber. Professor, Moisés e Elias apareceu. Será que foi Moisés e Elias que apareceu no Monte da Transfiguração? Professor, foi Samuel, o profeta lá que apareceu para Saul. Será que foi o profeta Samuel que apareceu lá para Pitonisa de Endor? Você quer saber? Esses são os assuntos que eu li, os assuntos mais polêmicos da Bíblia. Não tem muito. Tem mais de 80 DVD no meu site. Quer patrocinar esse programa?
Manda um e-mail, senhores. Vai lá no site da vaitv.com.br, manda um e-mail que a produção vai ler e vai te passar todos os dados melhor, como você pode patrocinar. Esse aqui é um programa que faz diferencial, por isso que me indicaram a receber um prêmio. Porque aqui eu falo a verdade usando a religião. Ah, professor, mas eu queria ver o senhor falar do Alcorão. Calma, senhores. Tudo tem o seu tempo. A hora que eu começar a estudar o Alcorão, eu vou fazer análise do Alcorão. Doe a quem doer. Ah, professor, mas o senhor tem medo de morrer? Não. Uma coisa que eu não tenho medo é da morte. Não tenho. Sabe por quê? Porque eu tenho uma certeza que eu não sou eterno. Então, cedo ou tarde, um dia eu tenho que ir. Mas antes de eu ir, eu quero deixar o meu legado aqui. Quero deixar o meu legado aqui. E o meu legado é falar o que deve ser dito. Então, senhores, líderes, vocês que não são líderes, mas são religiosos, menos. Aprenda a conviver com os seus filhos, mesmo sendo indiferente. Você obriga o teu filho desde criança a ir para a igreja. Mas você está achando que quando ele crescer vai ser o teu cachorrinho e a tua ovelhinha para sempre? Um dia eles vão mudar. E quando eles mudar, seja pai do mesmo jeito. E não escorraça teu filho e não joga para fora da casa não. Como eu já conheci. Só porque casou com uma mulher que não comunga a mesma fé, sabe o que fizeram? Expulsaram o filho de casa. Isso é atitude de um pai, isso é atitude de uma mãe, ainda mais, isso é atitude de um religioso. Tá certo, senhores? Dalton, quero apresentar meu amigo, com todo carinho e respeito, que veio lá de Curitiba para me prestigiar. Dalton Piotto, tá aqui, Dalton. Esse aqui é o meu amigo Dalton Piotto. Esse aqui, Dalton Piotto, tá aqui de Curitiba, a esposa. Está lá com a minha esposa. Manda um beijão para sua esposa. Beijão. Daqui a pouco tamo aí. Chegando. Então, gente, eu quero agradecer a todos vocês. Foi uma excelente audiência. Nick Roger, diretor. Silvio de Freitas, muito obrigado pelo carinho e atenção de todos vocês. Vocês tenham sucesso. Uma excelente semana. E quinta-feira que vem vai ser o programa sobre algumas coisas que estão nos evangelhos. Será que foi Jesus quem disse? Sucesso a todos vocês. Até a próxima aí. Tchau, tchau.